Deus te abençoe, te guarde, te ilumine em nome de Jesus. Abençoado seja esse dia para a honra e glória do Senhor. Amém. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Começando mais um vídeo da leitura diária dos Salmos. Ontem a gente parou no Salmo 32 e hoje eu creio que a gente vai ler até o Salmo de número 40. Sim, número 40. A gente já está quase meiando os Salmos. Então, sem mais enrolação, pega sua Bíblia, seu celular, seu tablet, seu computador, a forma que for mais prática para você e vamos embora embarcar nessa jornada da leitura dos Salmos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Lembrando, a leitura e as escritas são diferentes dependendo da tradução, mas o significado é o mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Salmo de número 33, louvor ao Criador e Senhor. Escutem no Senhor, ó justos, aos que são retos, fiquem bem louvados. Louvem o Senhor com harpa, louvem-o com cânticos na lira de 10 cordas, cantem um cântico novo, toquem com arte e com jubilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca ao exército deles. Eles ajuntam e montam as águas do mar, em reservatório encerram os abismos. E toda a terra teme o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Os planos do Senhor duram para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha do céu e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar, eis que os olhos do Senhor são sobre os que temem, sobre os que esperam sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, o Senhor, tua misericórdia, como te esperamos. Amém. Salmos número 34, o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltamos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olhem para ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou-te aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos passam a necessidade e sentem fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos, escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal, e os lábios de falar palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para estipar da terra a memória deles. Clamo justo, o Senhor os escuta, os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum desses sequer será quebrado. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e diz que nele confia, nenhum será condenado. Amém. Só um adendo antes da gente continuar. Aqui fala: refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afaste do mal, pratique o bem, procure a paz, empenhe-se por alcançá-la. O que quer dizer refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas? Ontem eu publiquei uma mensagem no meu story do Instagram falando que você só vai prosperar na hora que você aprender de ficar com a boca fechada. O que eu quero dizer com isso?
Quando você vê uma pessoa mais bem-sucedida do que você, que seja mais rica que você, está tendo mais sucesso que você primeiro, você já olha com desdém. Você já olha ali, ó, tá roubando, tá enganando. Ele é corrupto, ele tá desviando dinheiro. Ah, ele tem isso porque não sei o que e tal. Irmãos, nem todo mundo tem história igual a sua. Cada um tem a sua dificuldade. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe o que ele está passando para ter aquilo. Você não sabe. Em vez da gente pré-julgar, falar coisas necessárias, fecha a boca, não fala nada. Ou somente abençoa. Porque se a gente abençoa a conquista dos outros, futuramente isso vai acontecer com a gente, sabe? Então, assim, em vez de ficar invejando, falando coisas desnecessárias, fala bênçãos. Nossa, eu abençoo que ele tenha mais, cada vez mais, que ele conquiste mais, que seja uma boa pessoa, uma pessoa de luz, uma pessoa de espírito, sabe? Que seja mais e mais abençoado por Deus. Se a gente aprende a abençoar e ser feliz pela conquista dos outros, Deus se orgulha disso. Deus fica feliz. Agora pensa, se a gente ficar, nossa, ele é um ladrão, um mentiroso, ele fica desviando dinheiro, ele fica roubando dos outros, sabe? Aí Deus olha para você e fala, olha, você fica falando dele porque ele tem as coisas que você antes, então eu não vou te dar. Você vai ficar do mesmo jeitinho que você tá. Como é que eu posso te abençoar, te dar as coisas que ele tem, sendo que você já está pré-julgando? Sabe? Você não amadureceu. Então você vai continuar pobre até você aprender. Sabe? A gente não prospera, às vezes a gente não avança, porque nós mesmos travamos a nossa vida. Travamos com a nossa própria língua. Então por isso, refreie a língua para não falar coisas necessárias. É uma reflexão que quis falar sobre isso. E agora vamos voltar à leitura dos Salmos. Oração do Salmo 35, pedindo a ajuda de Deus. Ó Senhor, defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a couraça. Ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e oprime o passo dos meus perseguidores. Diz minha alma, eu sou a sua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexames que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados que tramam contra mim. Seja como a palha que o vento leva, repelindo o anjo do Senhor. Que o caminho desse fique escuro e se torne escorregadia, e que o anjo do Senhor os persiga. Pois sem razão me armaram ciladas, sem motivo abriram uma cova para mim. Venham sobre mim, sobre o inimigo a destruição, quando ele menos esperar, e prendam-nos os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Então a minha alma se alegrará no Senhor, e regozijará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é semelhante a ti? Pois livra-os o aflito daquele que é mais forte que ele. Livra-os o pobre necessitado, aqueles que o exploram. Falsos testemunhos se levantam e me interrogam sobre coisas que eu não sei. Paga-me o mal pelo bem, o que é desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas... como é que é? As minhas roupas eram pano de saco, e eu afligia minha alma com jejum. Em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram-se contra mim, homens sem valor que eu não conheci, dilaceraram-me sem tréguas, como hipócritas, tomadores numa festa, rangiam os dentes contra mim. Até quando, Senhor, ficarás orando, olhando? Livra-me da violência deles. Salva os leões da minha preciosa vida. Herderei a graças na grande congregação. Te louvarei no meio da multidão poderosa. Não se alegre de mim os que sem razão são meus inimigos. Não pisque os olhos dos que sem motivo me odeiam. Não é de paz que eles falam. Pelo contrário, tramam enganos, encontros pacíficos da terra. Cadê? Ih, me perdi aqui, gente. Perdoa. Vamos lá. Escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos.
Do Senhor tens visto isso, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda, desperta para me fazer justiça, defende minha causa. Deus meu, Senhor meu, julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permites que se alegre a minha custa. Não digo a eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digo, acabamos com ele. Envergonhem-se e juntos sejam cobertos de vexames, os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e humilhação, os que se engrandecem contra mim. Cantem de jubilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz a prosperidade do seu servo, e a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todos os dias. Amém, Senhor. Salmo de número 36. A maldade humana e a bondade de Deus. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Perdoe, gente. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. No seu leito planeja maldades, detém esse caminho que não é bom e não rejeita aquilo que é mal. A tua misericórdia, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, Deus, a tua misericórdia. Por isso, filhos dos homens, sacolhem a sombra das tuas asas. Farto será a mudança da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. E seja a tua misericórdia aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Não diz que os pés dos soberbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obrigue a fugir. Tombaram os obreiros da iniquidade, foram derrubados e não conseguem mais se levantar. Amém. Salmo de número 37. O fim dos maus e dos bons. Não se irrite nem por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, pois em breve eles secarão como a réu, e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. E o mais ele fará. Fará com ele que a sua justiça sobressaia como a luz, que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará, mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos, contra eles range os dentes, o Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia desses está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o arco, para abater os pobres necessitados, para matar os que trilham o reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mas vale o pouco do justo que a mudança de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas o justo o Senhor o sustém. O Senhor conhece os dias dos ímpios, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens, desaparecerão, como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e sagrado do seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo sendo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta a sua descendência, será uma bênção. Afaste do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios serão exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso respeita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios foram exterminados. Vi o ímpio prepotente expandir-se como o cedro do Líbano. Passei e eis que havia desaparecido. Procurei e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto,
porque o futuro deles será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livro dos ímpios os salva, porque nele buscam refúgio. Amém e amém. E graças a Deus. Pessoal, eu vou parar por enquanto no Salmo de número 37. Terminamos de ler ele, tá bom? Em seguida, nós vamos ler 38 e assim por diante. Bom? Então, que a leitura de hoje seja edificante, que possa edificar o seu espírito, edificar a sua casa, que hoje seja um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de graça, tá? Tudo que você tiver que fazer, seja feito com a honra e graça do nome do Senhor, que dê tudo certo, tudo mal, toda energia negativa, toda inveja, oração contrária, tá por terra, em nome de Jesus. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, com massas de pessoas, porque quando a gente semeia a palavra do Senhor na vida das pessoas, no futuro a gente colhe bênçãos. Porque quando a gente planta coisas boas, a gente colhe coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, a gente colhe coisas ruins. Tá bom? Fique na paz, fique com as graças de Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Não sei se hoje vai ter mais uma leitura dos Salmos, tá? Porque hoje tá bem corrido para mim. Então, se der, eu aviso para vocês. Tá bom? E fique com Deus. Até mais.